que é para mim bike trip? Só de imaginar 3 dias, um bocadinho fora da rotina, fora do dia-a-dia, com os teus melhores amigos, a fazer aquilo que tu gostas, nos trilhos que se aproximam muito daquilo que tu gostas, em zonas pacíficas, zonas rurais, sem trânsito, sem carros, muito pouca gente que vemos na estrada. Não há dias melhores, e que são dias que, chegando ao final da minha vida, eu vou recordar esses dias com grande apreço, e no final vou fazer um resumo e dizer: lembram-se daqueles dias que a gente passou a ida a Fátima? Eu acho que esta viagem não podia ter corrido melhor, ou pelo menos não podia ter começado melhor, que é, eu acordo cedo, tínhamos marcado de sair às 8h30 da manhã da Sé, portanto íamos de comboio aqui de Paredes. Bem, o Vitinho não aparece, manda mensagem, ele liga-me, passado uns minutos, e diz assim: "E eu, Bruno, quase não dormi, que horas são? Tens 10 minutos para chegar aqui." Vejo o tempo a passar, e chega o comboio. E eu pensei: bem, agora o Vítor vai-me surgir ali nas escadas, a porta vai-se abrir e vou fazer aqui uma apoteose. E eu vejo as portas a fechar, o comboio a partir, e o Vitinho, nada. O primeiro dia assustei-me um bocado, porque eu ao final de 5 km sentia-me muito cansado, mal arrancámos logo. Mas eu também já me conheço, já sei como é que é, e já em Santiago aconteceu isso no segundo dia. Eu tinha muito mais preparação do que tive no primeiro. Sinceramente, desta vez tínhamos o target muito em baixo, portanto a expectativa estava em baixo. Porquê? Quando se fala em bike trips, não sei o quê, já foste a Santiago, então esquece, Fátima é muita estrada, é muita confusão, e pronto, basicamente eu achava que ia ser aquilo. Confesso que até Águeda não gostei muito. Não gostei muito porque muita estrada, apesar de serem estradas secundárias. Gosto muito mais de monte, o BTT também, a essência do BTT é isso mesmo. De Águeda, Ancião foi melhor, já apanhamos algum monte, e o trilho das Carmelitas, pronto, isso foi a cereja no topo do bolo. Para que ver se é certo? Vai cagar a mais. Aquele vento, tudo a voar. E chegámos a Águeda, estamos aqui na Residencial Celeste. A Residencial Celeste foi um local que optámos por pernoitar aqui, para amanhã arrancarmos cedo para o segundo dia, que vamos fazer Águeda Ancião. Ainda não sabemos se pelos caminhos de Santiago, se amanhã o tempo se proporciona para metermos pela Rota das Carmelitas. Vamos ver o que é que nos reserva. Momentos marcantes desta viagem foi descobrir que, a meio do segundo dia, eu passei a câmara para o meu cunhado levar um bocadinho também para
Eu entrar um bocadinho no filme, foi depois do almoço, se não me engano, acho que foi depois do almoço. E descobrirmos que numa das paragens de manutenção da bicicleta do Carlos, a bicicleta do Carlos era a que dava mais problemas, foi descobrir que a meio daquela tarde, simplesmente, o cunhado deixa-me ver a câmara e eu vejo que tinha 140 clipes gravados e eu reparo que tinha 0 clipes. Obviamente vocês devem estar a entender que aquilo que nós estamos a fazer aqui morreu. Vi logo que o problema estava no cartão de memória e eu mudei o cartão de memória. A partir daí levou na mesma o cunhado. Mas este episódio teve para não acontecer. Eu tive 2 semanas a tentar recuperar um cartão de memória que via que tinha lá espaço, mas não havia nenhum recuperador fecheiros que me recuperava aquela merda. E eu, pronto, como eu gosto destas andanças, para mim era um inferno. Tipo, eu vivi ali dias que como é que isto me aconteceu? Cuidado aqui. Mielhada 10:05. Passámos cedo demais. Na terra dos leitões. Fuck, man. Fuck. Olha, fiquei a descobrir mais uma coisa. Olha, isto era grande, era até lá acima. Esta é uma pena, estas fábricas terem. É da B5. Antiga fábrica da Sissash. Concorrente da Famel Zundar. E Casal. Quem precisa de motas é Vitinho, não é Vitinho? Altas máquinas que se fazia aqui. Carlos também, Carlos também. O segundo dia eu estava um bocado dorido no rabo. Pá, o equipamento já foi bom, atualmente não é. Ele nunca foi muito bom, mas está em melhor estado e isso faz toda a diferença. Temos que ter calções muito bons. No início custou-me um bocadinho, arrancámos. Ali de Coimbra para a frente eu sentia-me bastante bem aí. Até parámos para almoçar em Condeixa, que almoçámos lá um hambúrguer maravilhoso. Agora, se eu acho que as pessoas devem preparar, acho que sim. Acho que sim, por várias razões. A primeira é, a viagem é porreira quando nós estamos bem. Portanto, eu não consigo usufruir da paisagem, do convívio, se estiver demasiado cansado. Eu não consigo olhar para o lado porque o que eu quero é chegar ao destino. Eu quero é que acabe aquele dia porque eu estou completamente de rastro, eu não aguento mais. Vitinho, olha, é dor dos joelhos, dói-lhe o cu, dói-lhe o ombro. O que é que vai mais? Ai, mano! Olha ali, olha só para esta montra aqui que brutal. Fogo! Eu não sei onde estou, mas deixa-me ver aqui. Onde é que a gente deve estar? Pá, não sei se alguém consegue identificar, mas pelas Carmelitas, antes desta igreja, tem aqui uma subida, empedrado, mas pedra solta. E a seguir vira para um single track. Porra! Saiu-me aqui das pernas e do corpo. Eu desmontei ali. Segundo dia para Fátima, sabíamos que era o dia mais puxado, se não o mais puxado,
o que seria mais puxado que o dia de ontem, que o primeiro dia. Acordámos cedo, completamente restabelecidos da volta de ontem, graças à Residencial Celeste, que nos ofereceu uma noite descansada. Acordámos cedo e enverdámos em Coimbra pela Rota das Carmelitas, fazendo um total de 100 km, 1300 de acumulado, que viemos aqui ter já em Ancião. Mais propriamente, vamos passar aqui a noite no Anci Turismo. Também me pareceu um local indicado e sossegado para descansar para o dia da manhã. E foi uma volta espetacular. Foi uma volta que nos surpreendeu, porque sabemos que a Rota das Carmelitas tinha mais partes de monte e não ficámos desanimados. Muito pelo contrário, achámos que esta parte das Carmelitas, pelo menos a que vivemos hoje até Ancião, tem trilhos, uns estradões muito bonitos, tem umas partes até com alguma dificuldade técnica, mas correu tudo bem. Chegámos aqui fixe, um bocadinho cansados, não muito, porque não acho que seja demasiado cansativo. Acho que sim, que devemos ter um bocadinho de preparação, mas que se tiveres a preparação certa, chega-se aqui mesmo muito bem. Agora, vamos descansar, vamos ali a comer numa adega típica que nos recomendaram, possivelmente vai ser para restabelecer a nível energético. Depois vamos descansar e prontos para o terceiro dia. Terceiro dia que sabemos que são os últimos 50, 60 km, com o mesmo acumulado dos 100 de hoje, por isso vai ser um dia mais puxado para as pernas, mas sempre com força. Ora bem, as dormidas foi mesmo tal e qual como o Bruno nos disse. Da mesma forma que eu idealizei foi como aconteceu. Foram sítios fantásticos para descansarmos, foram sítios onde as bicicletas estavam reservadas e isso é muito importante. Para quê? Para nós dormirmos descansados, porque sem a bicicleta estar bem resguardada eu não conseguiria dormir descansado. Terceiro e último dia, estamos em Ancião, uma terrinha pacata, aqui quase a chegar a Fátima. Vamos agora para o último dia e continuamos na Rota das Carmelitas. Espera-nos um dia duro, um dia com poucos quilómetros para o acumulado que é, comparativamente aos outros dias. Ontem 100 km, no primeiro dia 83 ou 84 e chegamos a Fátima, se tudo correr bem, e encerramos a nossa viagem. Easy. No final, todos contemplamos o objetivo atingido. Amizade, camaradagem,
e sacrifício. Foram estas as palavras que nos transportaram durante estes 3 dias. Por fim, voltamos a casa para quem nos quer bem e de quem sentimos falta. Com a certeza, porém, de que esta não será a nossa última viagem. Meti na cabeça, bem, tenho que começar a preparar. O que é que eu fiz? Fazia ginásio, fazia algum reforço a nível muscular, principalmente em três músculos. Os quadríceps, adutores e glúteos. Agora tem um sempre vermelho. Bike trip. Estás a ver como tinha saído bem? Tinha saído bem há bocado. Outro momento engraçado que eu parti-me a rir, que esse momento foi espetacular. Não pela queda do Carlos, que o Carlos escorrega um bocadinho, vai a desencaixar e tomba. Foi ele, ao cair, faz uma silva, um picozinho, e aquilo tinha uma gotinha de sangue. E ele diz, não, tenho que parar, tenho que meter aqui um penso. E eu, um penso? Fez uma pitinha de sangue. Não, porque isto vai-me sujar o punho todo da bicicleta. Pois é, malta, acabou a aventura. Isto digo-vos, puderem fazer esta viagem, das 2 viagens que eu fiz, ou 3, 2 a Santiago e a Fátima desde o Porto, sem dúvida, Rota das Carmelitas faz deste passeio espetacular. Por isso, malta, até ao próximo episódio e até à próxima aventura.